Bem-vindo à aula de ativação número 15. Quero falar um pouquinho sobre o segredo do ministério glorioso do Espírito Santo. Quando fala ministério, em 2 Coríntios 3, o capítulo todo, vai falar sobre diaconia. Ali vai falar sobre o ministério do Espírito, o ministério da nova aliança que nos foi dado e que é o ministério glorioso do Espírito Santo, muito mais do que a antiga aliança. Aqui o apóstolo Paulo faz um comparativo entre a antiga aliança e a nova aliança. 2 Coríntios 3,3 diz assim: já estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com pedras, em letras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito, o serviço do Espírito, a diaconia do Espírito é de maior glória. Nesse comparativo fala que na antiga aliança tinha uma voz, tinha um mensageiro, que foi Moisés. Moisés foi o profeta e o profético da antiga aliança. O profético nos é dado através de uma pessoa muito maior do que Moisés, o Espírito Santo. É o serviço do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, que torna o ministério do Espírito Santo, esse serviço, muito mais glorioso. Na nova aliança, nós entramos numa dimensão de estarmos sendo capacitados por Deus para ministrarmos no Espírito, através do Espírito Santo. Um ministério, um serviço que não traz morte, porque a lei trouxe condenação e morte, mas hoje nós temos um ministério de graça que traz uma revelação de Deus e que traz vida. E quando nós percebemos tudo isso, nós vemos que aqui o apóstolo Paulo fala que nós somos a carta de Cristo. Presta atenção. Então, antes, Moisés escreveu em tábuas de pedra. Hoje, é escrito em tábuas de carne, escrito nos nossos corações. Antes foi escrito ali, nessas tábuas, primeiro pelo dedo de Deus, depois Moisés escreveu em tábuas de pedra. Hoje é o Espírito Santo que vai escrevendo, que vai trazendo mensagens, que vai colocando essa mensagem hoje em nós. Nós somos essa carta, nós somos esse livro, nós somos muitas vezes não só os representantes da palavra, mas a Bíblia que o nosso amigo, que o nosso irmão precisa ler. Nós somos a carta de Cristo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o segredo do ministério do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala assim, ele nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança, não da letra, mas ministros do Espírito. Ele nos capacitou. E no versículo anterior ele fala assim, não que sejamos capazes de por nós mesmos, de pensarmos alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade de pensar, a nossa suficiência de ter esses pensamentos vem de Deus. Por que o apóstolo Paulo encaixou esse versículo dentro da capacitação do serviço da nova aliança? Ele quis dizer que 80% das revelações que nos são trazidas, que foram trazidas para ele, que foram escritas no coração dele, que são escritas no nosso coração, são pensamentos, são imagens,
são figuras, cenários. Ele fala assim, ó, não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensarmos alguma coisa como se partisse de nós. Ele está falando, olha, vem pensamentos, vem deliberações, vem julgamentos, vem revelações, vem imagens, vem decisões aqui na minha mente, mas não vem de mim. Não é fruto do meu próprio pensar, não é fruto da minha própria razão. É uma capacitação que vem de Deus. O que ele estava falando? Ele estava falando de um segredo, que a maioria da revelação do serviço do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, vem por palavras de conhecimento, que são revelações. Revelações que muitas das vezes são visões no Espírito. O que é isso? Pensamentos inspirados, pensamentos marcantes, pensamentos que vêm no nosso interior e nós conseguimos entender e diferenciar que vem de Deus e não de nós mesmos. Que a fonte não é o que eu estou imaginando, mas é o que o Espírito Santo está trazendo para mim. Também fala que muitas vezes nós vamos ouvir as vozes, aonde? Também no nosso interior. Também vai ecoar na nossa mente. Por isso que 80% das revelações, elas brotam no nosso espírito e elas reverberam na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo falou que nesse serviço do Espírito Santo é uma fonte de inspiração, de pensamentos que não vem dele, que não vinha dos apóstolos, que não vinha dos homens de Deus que Deus estava usando, mas era uma fonte que vinha genuinamente do Espírito e trazia imagens, revelações, percepções que vinha na mente do apóstolo Paulo e dos homens de Deus e de todas as pessoas proféticas e de todos os profetas daqueles dias. Por isso eu queria deixar para você hoje que o teu pensamento, quando você está em conexão com os céus, quando você está perguntando para Deus, muitas coisas que vêm, os flashes que vêm na tua mente, geralmente é o segredo dos céus ao teu coração. E com o passar do tempo, de andar com Cristo, de fazer abordagens, você vai descobrindo que esses pensamentos não vêm de você. Você vai tendo a convicção que são revelações do Espírito Santo, que vão te assessorar, te capacitar para o serviço do Espírito. E que Deus te abençoe e que você possa viver esse segredo cada dia mais, tendo o teu coração e a tua mente como uma fonte de inspiração para tudo aquilo que o Espírito Santo quiser fazer. Que Deus te abençoe.